Ô Douglas, Ele. como que você avalia essa geração mais jovem de políticos entrando para vereador, deputado? O que tá acontecendo, que tá mudando? A gente tá perdendo aquele estigma do político velho e tá vindo uma geração de políticos novos, jovens. Eu vejo isso como uma renovação, porque assim, a rede social, ela trouxe para nós, finalmente, uma forma de a gente poder se comunicar mais com o público e, de certa forma, você representar melhor uma casa legislativa. Você vê hoje, por exemplo, na Câmara Municipal, você vê hoje na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, as pessoas que votam em alguém que ele se identifica, né? A gente viu essa virada acontecer em pleno 2013, 2014, as coisas aumentando, né? Esse nível de interação entre público e o eleitor, entre o político e o eleitor aumentando à medida que as manifestações iam acontecendo, e agora isso trouxe um resultado muito grande dentro das casas legislativas, e eu espero que isso continue, né? O principal responsável pela eleição dos jovens políticos, pessoas como Pavanato, pessoas como Nicolas Ferreira, foi a ascensão das redes sociais, e a gente tem que manter isso, a gente tem que manter esse contato com as pessoas, a gente tem que manter esse contato com o público, isso é assim importantíssimo, é a prioridade número 0 da população, é ter essa preocupação de que não haja nenhum tipo de censura nas redes sociais para que a gente consiga eleger mais pessoas que representam aqueles que eles se identificam. Show de bola. E Douglas, é por isso, né, que a turma não gosta. Aliás, eu tenho tantas dúvidas aqui, mas eu vou começar com essa da base aí. Sim. Porque a gente vê muitos mais do espectro da direita jovem. Claro, você tem ali o pessoal da esquerda em universidade, alunos. Só que despontar, de cativar o público, parece que os da direita estão tendo mais êxito. Por quê? Olavo de Carvalho, ele já dizia... Eu sei, filho. Eu sei, filho. Eu já disse, filho. Grande Olavo de Carvalho, né? Olavo eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo, eu fui até o TSE e fiz um discurso defendendo o voto impresso, mais transparência nas urnas, e o Olavo de Carvalho publicou esse vídeo, né? Ele colocou garoto porreta. Foi a única vez que o Olavo de Carvalho compartilhou um vídeo meu e que ele se referiu a mim, mas eu nunca vou esquecer. Ele me chamou de garoto porreta. Mano, vontade de tatuar isso em algum canto, assim, sabe? Garoto porreta. Porque o Olavo de Carvalho me chamou de garoto porreta. Cara, isso daí é rapaz, histórico, hein, meu? Histórico mesmo. Tipo assim, ele disse que a esquerda tem uma percepção muito madura com relação a quem vai ser o agente político que vai atuar representando determinada categoria. Você não vai ver, por exemplo, uma pessoa que acabou de surgir, apesar dessa pessoa ser grande, ter um engajamento grande, ter uma força grande nas redes sociais, essa pessoa ela não vai ser protagonista dentro do ambiente político, porque esse protagonismo dentro da esquerda só é dado às pessoas que já têm mais experiência, entendeu? Se você for parar para analisar hoje os 100 deputados, quase 100 deputados que o PT tem no Congresso Nacional, são deputados de carreira. Eu digo assim, não deputados no sentido político de carreira, são deputados que já vêm de uma base que foi construída desde a época da redemocratização, porque eles construíram isso que eles têm hoje, eles independem da rede social. Já esses novos deputados que chegaram lá, inclusive a classe mais jovem, foram deputados que foram eleitos pela rede social. Então, são coisas diferentes. Eu acho muito difícil um jovem político de esquerda hoje assumir um protagonismo dentro da esquerda, porque eles tomam bastante cuidado com essa questão de experiência, com essa questão de, olha, você vai ter que chegar aqui e ocupar esse espaço. É engraçado, porque é o inverso, né? Eles prezam muito por essa questão de mérito, sabe? Se você olha, por exemplo, quem é que hoje representa a PUESP. A PUESP não é um professor que tem um engajamento grande nas redes sociais. Quem representa a PUESP, por exemplo, é a professora Bebel, que já está lá há 1000 anos, entendeu? Que já está lá há muito tempo trabalhando dentro daquele sindicato. Você pega qualquer outro tipo de representante, Guilherme Boulos, por exemplo. O Guilherme Boulos, ele não é quem ele é simplesmente porque ele tem um engajamento grande nas redes sociais. Foi porque ele construiu uma história dentro do movimento sem teto urbano aqui na cidade de São Paulo, do MTST. Então, esses cargos importantes que são dados à esquerda, de pessoas que representam, eles não é por causa da questão da juventude ou porque tá com grande alcance nas redes sociais, mas por uma questão de construção. Foi dado por uma questão de mérito, por uma questão de tempo e espaço que eles têm que conquistar com o tempo, diferentemente do que acontece com a direita. A direita, a gente acaba elegendo, e graças a Deus por isso, né? Pessoas mais jovens, pessoas que representam mais a população, no sentido de ter um contato direto com o eleitor, entende? Pô, eu gostei do que esse cara falou, entendeu? Aí começa a acompanhar ele na rede social,
ganha confiança dele. E aí esse cara tá eleito e vai representar aquela parcela da população que acreditou nele através das redes sociais. O que você fez pro professor Olavo te chamar de garoto porreta? Então, eu fui até o TSE nesse dia específico, a gente tava brigando bastante por causa da questão das urnas, e o Olavo de Carvalho, ele foi um dos primeiros a falar sobre a questão da transparência, defender bastante transparência nas urnas eletrônicas. E eu fui até lá e comecei a brigar, dizendo que todo o poder emana do povo, mas como diz o professor Olavo de Carvalho, contra ele será usado. Eu disse isso numa audiência pública durante uma fala direcionada ao ministro Luiz Fux no Tribunal já Superior era Eleitoral. deputado? Não. Isso foi em 2016, 2017, por aí. Eu tinha 22 anos, eu sempre militei muito. Antes de ser deputado, eu era militante. Eu sei que é feio falar militante, mas eu sou militante. Eu gosto de ser militante, não tem jeito. Eu gosto de participar das coisas, entende? E eu vejo isso como um lado bom das... Não vejo isso como... Uma forma pejorativa. Isso, eu gosto de militar. E eu, quando era militante, eu fui até o TSE para defender mais transparência nas urnas, que era uma coisa defendida também pelo professor Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho sempre dizia, no Brasil todo o poder emana do povo, só que contra ele está sendo usado. Eu peguei e falei essa frase lá, ele achou bacana e falou, garoto porreta. Porque, pô, você falar uma coisa dessa para um ministro do STF, hoje em dia, meu filho, é perigo. Boa, ó, professor Olavo Tá certo. reconheceu. Influenciando. Pô. Eu só fiquei um pouco receoso por ser careca, né, meu filho? Mas esse negócio que você falou da esquerda da rede social, Sim. a esquerda a gente sempre sabe que tem a hierarquia, que é Certo. algo que parece que a direita tem problemas em respeitar a hierarquia. Por exemplo, lá na canhota, o cara vai falar, você vai ser 4 anos vereador, depois você vai ser vereador de novo, Uhum. depois, dependendo, você pode pensar num deputado estadual. Aqui, aí parece que no campo da direita é aquela briga De ego. cada um faz o que quiser, tem ego, tem a rede social. Você acha que a direita tá se organizando mais nessa parte? Não, eu acho que a direita é extremamente desorganizada nessa parte e acho que deve ser assim num primeiro momento, porque se você parar para analisar, André, a gente basicamente não tem estrutura nenhuma. Quando eu falo, a gente tô falando do meu espectro político, não temos nenhum tipo de estrutura. Se você for parar para analisar como é feita as eleições do pessoal de esquerda, como é que chegam lá, por exemplo, uma Gleisi Hoffmann da vida, como é que chegou lá uma Tabata Amaral da vida, como é que chegou lá o João Campos da vida, como todas essas pessoas que hoje fazem parte do cenário político nacional, eles chegaram onde eles estão. Se você analisar desde a época do período da redemocratização até hoje no Brasil, eles ocuparam diversos espaços, dentro dos sindicatos, dentro da associação, dentro das igrejas, dentro do jornalismo, dentro de universidade, principalmente da cultura popular. Perfeito. Meu parceiro, a cultura popular foi uma coisa extremamente tomada pela esquerda. E eles se organizaram de maneira que tinham determinadas categorias. Você tinha um sindicato dos professores, mas não é só os professores de maneira geral. Você tem o sindicato dos professores de ensino fundamental, sindicato dos professores de ensino médio, sindicato dos professores de ensino superior. Para cada tipo de sindicato, você tem um representante. E para cada tipo de categoria profissional, você também tem determinado tipo de representantes, e dentro delas tem outras subdivisões que tem outros representantes, e eles dividiram muito bem para poder chegar a esse nível de organização e representar a população como é hoje. O que nós temos, meu parceiro? Nada. A gente não tem nada, sinceramente, se você for parar para analisar, a gente não tem um sindicato que seja, uma associação que seja. Male você tem aí um trabalho cultural feito pelo Brasil Paralelo, que foi pela primeira vez na minha existência que eu vi um filme sendo produzido pela direita, meu parceiro, tá entendendo? Você tem lá a Oficina do Diabo, que mais? A gente tem nada. A Oficina do Diabo, eu assisti, achei sensacional, extraordinário, mas a gente não tem esse nível de organização. E é normal que não tenha, entende? Porque se você for olhar para analisar, é precoce. É um bando de bebê que acabou de sair do berçário, tá entendendo? As eleições de 2018, brotou, assim, um monte de gente de direita e a gente ainda tá aprendendo a sobreviver engatinhando. Então, é normal que tenha esse nível de desorganização. É uma desorganização que, apesar de existir, mostra pelo menos que a gente tem uma representatividade. Porque
a quantidade de votos, se você for parar pra analisar, tá ali, brigando, pau Sim. a pau. Mas o nível de organização deles é muito maior que o nosso, infinitamente maior. Infinitamente maior. Não, faz sentido. Eu acho que se a gente for analisar, assim, de uma forma bem rasa, o que a direita tem é o povo e a internet. Isso. Né? É o povo e a internet, porque a internet, ela visivelmente, pra mim, pelo que eu observo, ela tem ali uma grande massa de direita e a esquerda não sabe usar. Não sabe. Esquerda ela tá nas instituições e a direita tá mais na internet. Precisa saber equalizar isso.